Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Agora imagine que tudo o que você mais deseja na vida já é seu. Imagine que você vive em paz, prosperando com saúde, amor e propósito. Por um momento, sinta a sensação de que nada pode te deter. Essa sensação é o início de tudo. É o ponto de partida da transformação que Napoleon Hill chamou de fé aplicada, a força invisível que muda destinos. Fé não é esperar que algo aconteça por acaso. Fé é acreditar com tanta intensidade que o universo não tem escolha, a não ser se curvar à sua vontade. É uma convicção que nasce dentro de você e se torna a energia que guia cada ação, cada pensamento, cada decisão. Hill dizia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa frase simples carrega o poder de mudar toda a sua vida, porque ela revela um segredo que poucos entendem. O destino não é escrito por forças externas, mas moldado pela crença interna. Desde o momento em que você desperta para o seu propósito, algo começa a se mover no invisível. Cada pensamento que você alimenta cria uma frequência. Cada emoção que você sente envia um sinal. E essa energia, embora imperceptível, molda as circunstâncias que você atrai. A fé não é uma ideia vaga. Ela é uma força mental que você treina, cultiva e transforma em hábito. Hill aprendeu isso observando os maiores gênios, empresários e líderes do mundo. Homens e mulheres que acreditavam em seus sonhos antes mesmo de vê-los acontecer. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Mas cada tentativa era guiada por uma convicção profunda. Ele sabia que daria certo. Ele não apenas esperava, ele acreditava. E é isso que diferencia quem alcança o impossível de quem desiste no meio do caminho. A fé é a ponte entre o pensamento e a realidade. Ela é o motor invisível que transforma o eu quero em eu consegui. Quando você acredita com todo o seu ser, o universo começa a alinhar pessoas, oportunidades e caminhos para manifestar aquilo que você determinou. Mas há um segredo que poucos conhecem. A fé verdadeira não nasce da mente, ela nasce do coração. Napoleon Hill ensinava que o pensamento só tem força quando está carregado de emoção. Você pode repetir afirmações 1000 vezes, mas se elas não vibrarem dentro de você, serão apenas palavras vazias. Por isso, a fé é uma experiência emocional, não apenas mental. Quando você sente que algo é possível, você envia uma ordem direta ao subconsciente. E o subconsciente não questiona, não duvida, ele apenas obedece. Ele começa a trabalhar silenciosamente para transformar aquela crença em realidade. Imagine uma semente plantada na terra. Você não vê o crescimento acontecendo, mas confia que no tempo certo ela brotará. Essa confiança é a fé em ação. E da mesma forma, seus pensamentos são sementes invisíveis que crescem no solo do tempo. Mas se você duvida, se rega sua semente com medo, ansiedade e descrença, você mata o crescimento antes mesmo de começar. A fé é a água que faz sua colheita florescer. Hill sempre dizia: cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Isso significa que até os fracassos fazem parte do seu progresso. A fé não elimina os desafios, ela muda a forma como você os enxerga. Quando você acredita, o fracasso deixa de ser um fim e se torna uma lição. A dor deixa de ser castigo e se torna um professor. E as quedas deixam de ser motivo de desistência e se transformam em impulso. Toda pessoa que hoje é exemplo de sucesso, antes foi alguém que acreditou mesmo quando nada parecia dar certo. E foi exatamente essa fé, persistente, obstinada e inabalável, que mudou o destino delas. Quando você mantém a fé em meio à escuridão, algo extraordinário acontece. Você descobre que a força não vem da ausência de obstáculos, mas da coragem de continuar apesar deles. A fé não funciona sem direção. Ela precisa de um propósito claro, uma visão definida. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido, o primeiro passo rumo à realização. Sem um objetivo firme, sua fé se dispersa. Mas quando você define o que quer com clareza, a fé se torna uma bússola. Ela te guia mesmo quando tudo parece perdido. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero? Não o que o mundo espera, não o que os outros querem, mas o que a minha alma deseja profundamente. A resposta que vier do fundo do seu ser
É o ponto de partida da sua fé, porque a fé verdadeira só floresce quando está enraizada em um propósito verdadeiro. Quando você acredita em algo que faz sentido para a sua alma, nada pode te deter. O medo diminui, a dúvida desaparece e a energia do universo conspira a seu favor. A fé não é algo que surge do nada, ela é construída. E Napoleon Hill acreditava que ela pode ser treinada. Como? Através da autossugestão, repetindo diariamente palavras e pensamentos de poder até que seu subconsciente aceite como verdade. Todos os dias, diga a si mesmo: eu sou capaz, eu confio no meu caminho, eu acredito que algo maior está me guiando. Essas palavras simples são sementes de fé. Com o tempo, elas criam raízes na mente e transformam sua vibração. Mas há algo essencial. Você precisa sentir o que diz. Precisa visualizar, com intensidade, a vida que deseja, porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Quando você imagina algo com emoção, o seu corpo, sua mente e o universo começam a agir como se aquilo já fosse real. A fé se fortalece na repetição. Quanto mais você a pratica, mais poderosa ela se torna. Hill ensinava que a mente humana é como um jardim. Tudo o que você planta ali, pensamentos, emoções, crenças, inevitavelmente floresce. A fé é o jardineiro que escolhe quais sementes cultivar. Se você planta dúvida, colherá medo. Se você planta fé, colherá milagres. O subconsciente é a fábrica do destino. Ele opera 24 horas por dia, absorvendo tudo o que você pensa e sente. E ele não distingue entre o bem e o mal, o certo ou o errado. Apenas materializa o que você acredita com mais intensidade. Por isso, vigie seus pensamentos. Cuide das palavras que você diz a si mesmo, porque sem perceber, você está escrevendo o roteiro do seu futuro a cada instante. Quando você diz "não consigo", o subconsciente grava essa limitação. Quando você diz "eu posso", ele começa a criar caminhos para que isso se torne real. A fé é, portanto, a programação consciente da sua mente subconsciente. É quando você assume o controle e escolhe acreditar mesmo sem provas, até que as provas apareçam. Fé e persistência caminham juntas. A fé te faz começar, a persistência te faz continuar. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas desiste a poucos passos do sucesso. Por quê? Porque perdem a fé no meio do caminho. A fé é o combustível da persistência. Quando você acredita de verdade, não há cansaço que te pare. Você se levanta todas as vezes, porque sabe que algo maior te espera do outro lado da dor. E é nesse ponto que o destino muda, porque o universo recompensa não quem deseja, mas quem permanece acreditando até o fim. Muita gente associa a fé apenas à religião ou à espiritualidade, mas Hill ensinava que a fé é também um instrumento prático de prosperidade, não apenas financeira, mas emocional, mental e espiritual. Ele dizia que a riqueza começa na mente. Antes de existir na conta bancária, ela precisa existir na imaginação. Você só pode atrair abundância quando acredita que é digno dela. E é aí que entra a fé. Ela dissolve as crenças de escassez, o medo de falhar, o sentimento de não merecimento. A fé abre espaço para a gratidão, e a gratidão abre espaço para o fluxo da abundância. Quem tem fé não espera a vida mudar para ser grato. É grato para que a vida mude. E quando essa vibração de gratidão e fé se torna constante, você começa a perceber que tudo o que precisa sempre esteve ao seu alcance. Napoleon Hill não falava de fé apenas como uma força mental. Ele falava de uma conexão espiritual com algo maior. Uma inteligência infinita que responde a todo pensamento carregado de emoção sincera. Quando você ora com fé, não está pedindo, está afirmando. Você não suplica ao universo, você se alinha com ele. Você se torna co-criador da própria realidade. Essa é a fé que transforma o impossível em possível. A fé que transcende a lógica e toca o divino. A fé que te faz caminhar no escuro, sabendo que mesmo sem enxergar, há um chão sob seus pés. E é nesse ponto que o destino muda silenciosamente. Porque o universo se curva diante de um coração que acredita. Quando a fé é tudo o que resta, haverá dias em que tudo parecerá desabar. Dias em que o mundo parecerá contra você, em que as portas se fecharão e as vozes ao redor dirão que é impossível.
Mas é exatamente nesses momentos que a fé se prova verdadeira. A fé não é para quando tudo vai bem. Ela é o que te mantém de pé, quando tudo parece perdido. Ela é a voz suave dentro de você dizendo: continue. Ainda não acabou. E se você escutar essa voz, mesmo fraca, mesmo cansada, e der mais um passo, é nesse passo que o milagre começa. Porque a fé não te promete facilidade, ela te promete transformação. Ela muda primeiro você, para depois mudar o seu mundo. Napoleon Hill dizia que o destino humano não é determinado por sorte, mas por leis mentais e espirituais que podem ser compreendidas e aplicadas. E a fé é a mais poderosa de todas elas. Tudo o que existe hoje, aviões, pontes, invenções, impérios, começou como um pensamento acreditado com fé inabalável. Nada foi criado por dúvida, medo ou hesitação. Por isso, lembre-se, o seu destino não é uma sentença escrita nas estrelas. Ele é uma escultura moldada pelas suas crenças. Cada pensamento de fé é um golpe de cinzel que dá forma ao seu futuro. Quando você acredita em si mesmo, o mundo começa a acreditar também. Quando você decide vencer, o universo começa a te ajudar. Quando você mantém a fé, o impossível se torna inevitável. A fé como estilo de vida, a fé não deve ser um momento, deve ser um modo de viver. Acordar com fé, trabalhar com fé, amar com fé. Planejar com fé. Fé não é cega, é visionária. Ela enxerga o que os olhos ainda não podem ver. Ela sente o que o coração ainda não pode tocar. Ela antecipa a vitória antes que ela aconteça. Viver com fé é caminhar ao lado da certeza de que tudo coopera para o seu bem. É entender que mesmo as demoras, os desvios e as dores fazem parte do plano maior. E quando você vive assim, o destino se transforma em jornada. Você deixa de esperar o milagre e começa a ser o milagre. A fé é a centelha divina dentro de você. É o poder que transforma o medo em coragem, a dúvida em ação, o impossível em realidade. E quando você a ativa, tudo muda. A vida deixa de ser um acaso e se torna uma criação consciente. O futuro deixa de ser incerto e se torna promissor. E o destino deixa de ser algo que acontece com você, para se tornar algo que você constrói todos os dias, com cada pensamento, cada emoção e cada ato de fé. Então, hoje, decida acreditar, mesmo sem provas, mesmo sem garantias. Apenas acredite, porque a fé é a força que move o invisível, e o invisível é o que molda tudo o que é visível. Acredite em si, acredite no propósito que te trouxe até aqui, e acredite que o universo está conspirando em silêncio para te ver vencer. Como disse Napoleon Hill, a fé é o ponto de partida para toda a riqueza, todo sucesso e toda conquista. E o seu destino começa exatamente onde sua fé começa.